da dívida que a Caixa Econômica Federal cobra junto à Coab de contratos antigos de 96 conjuntos habitacionais antigos, centenas de milhões de reais estão em jogo. O vereador Benedito Roberto Meira acompanha esse assunto de perto. Um acordo de 2003 pode, além da discussão do valor, render à parte uma boa reflexão sobre o conteúdo dessa dívida? Sim, é uma dívida que gira em torno de 643 milhões, essa renegociação de 2003, que compreende aí 19 conjuntos habitacionais. Para se ter uma ideia dos conjuntos mais importantes, eu posso destacar aqui em Bauru o José Regino, o Bauru 22 e o Meridota. Então são núcleos que foram contemplados nessa renegociação em 2003. Acontece que a Caixa Econômica Federal, ela liberou a hipoteca de todos esses imóveis, de todos esses conjuntos habitacionais. E isso está documentado. Então a Coab, por sua vez, quando ela se viu na obrigação, ela foi cobrada desse valor pela Caixa Econômica Federal, ela ajuizou uma petição e falou: Justiça Federal, eu tenho aqui a hipoteca dos imóveis, ou seja, a liberação da hipoteca dos imóveis, da própria Caixa Econômica Federal. Portanto, essa dívida não há que ser discutida e nem cobrada, ela é uma cobrança indevida. Então isso ainda não foi decidido pela Justiça, mas tudo leva a crer que esses montantes ele vai ser desconsiderado daquele volume inicial apresentado pela Caixa Econômica Federal de 1.685 bilhões. E não podemos esquecer de uma outra coisa. Quando o prefeito Gazeta, conseguiu uma autorização legislativa para formalizar um acordo com a Caixa Econômica Federal, ele anexou ao projeto de lei um contrato, que é uma confissão de dívida, em que ele, prefeito, mais o Gasparini, à época, e mais o Gobi, o diretor administrativo, assinavam, junto com o jurídico da Caixa Econômica Federal. Nesse contrato de confissão de dívida, constam lá 95 contratos. A única exceção dessa relação é exatamente esse contrato da renegociação de 2003, ou seja, dá a entender que naquela época, já em 2019, tanto a Prefeitura Municipal, Coab e Caixa Econômica Federal excluíram daqueles contratos o de 2003, não se sabe por quê. Se já estava resolvido o problema ou porque ia ser feita uma cobrança a posteriori. Então, eu entendo que agora, com essa novidade que a Coab apresentou, que ela juntou e peticionou na Justiça Federal todas as liberações de hipoteca desses empreendimentos imobiliários, eu entendo que a dívida deve ser desconsiderada. No mínimo para o mutuário e as pessoas entenderem. Se eu tenho a liberação da hipoteca, eu, Coab, não consigo cobrar essa dívida junto aos meus clientes. Lógico, quando você tem uma liberação de hipoteca, o seu imóvel ele está livre, está desimpedido, não tem mais nada que onere o seu imóvel. Então, significa o seguinte: você pode vender o seu imóvel para um terceiro, você vai em cartório, faz a transferência, registro, acabou, não tem nenhuma pendência. Então, quando a liberação da hipoteca, isso significa, o resultado para o munícipe, para o mutuário é esse. Agora, como que você vai novamente querer rediscutir uma hipoteca de algo que você já liberou no passado? Impossível. Então, a cobrança da dívida, ao meu ver, ela é indevida. Para as pessoas entenderem o tamanho dessa repercussão que está em negociação com os técnicos da Coab em Brasília neste momento. Se eu desconsiderar mais de 600 milhões de reais, o senhor fez um cálculo na tribuna que a gente sairia de cerca de 450 milhões de reais para muito menos do que isso. Olha, Nelson, vamos fazer uma conta bem rápida. 1.685 é o valor que a Caixa Econômica Federal hoje cobra da Coab. Se eu desconsiderar os 643 milhões, eu caio para 1.070. Aí eu aplico o desconto da resolução do Conselho Curador do FGTS de 2016, a 809 de 2016, que corresponde mais ou menos 46% da dívida. Então, a dívida cai para 570 e poucos milhões. Aí eu tenho ainda o crédito do Fundo de Compensação de Variação Salarial, ou seja, crédito que eu tenho junto à Caixa já reconhecido. É mais 448 milhões. Se eu fizer uma subtração desse valor de 570 para 468, eu vou ter uma dívida hoje vigente de 110 milhões, bem diferente daquilo que a Caixa hoje já está cobrando, que é 460 milhões, que corresponde a uma média de uma prestação de 3 milhões e 200 mil ao mês.
Então, eu entendo que os técnicos da Coab e os técnicos da Prefeitura Municipal em Brasília, eles vão conseguir demonstrar isso e, com certeza, eu tenho assim, uma confiança enorme de que a dívida vai ser reduzida a um valor pagável pela Prefeitura Municipal, sem necessidade de qualquer tipo de esforço. É lógico que qualquer despesa você tira de alguma coisa que poderia investir no município, mas de uma dívida bilionária, você cair para uma dívida de R$1.000, de questões de R$1.000, eu acho que é bastante razoável. Então, esse é o grande objetivo. Então, eu tenho uma esperança e expectativa de que isso vai prosperar. Espetacular, porque nesse princípio R$450 mil, inclusive, cabe por alguns anos na conta do caixa da Coab. Exatamente, até porque a Coab ainda tem receita, né, para poder bancar essa despesa, vamos dizer assim, por algum período, né? A expectativa é, se a Coab voltar a fazer regularização fundiária, se essa dívida for resolvida, quiçá, Nelson, você que conhece muito bem a coisa, os créditos que nós temos hoje do FCVS, daqui a pouco os créditos vão virar ainda um retorno financeiro para a Coab. Pode ser sonho, pode ser utopia? Pode, mas é uma expectativa que não pode ser descartada. Obrigado ao vereador Coronel Almeida, que participou em Brasília com a vice-presidência da Caixa e todos os técnicos desta discussão que é fundamental para a maior dívida do município em resolução para um possível acordo entre Coab e Caixa. Nelson Gonçalves para a Rádio TV Câmara Bauru.